Eu salvo a todos na paz do Senhor. Amém. Vamos ao nosso quarto elo da campanha, Apressa-te, ó Deus, Salmo 70. Mas a palavra que eu trouxe hoje aqui está em 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Eu vou ler do 8 ao 10. Pode se assentar, porque eu vou fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura oficial do 8 até o 10 e eu vou explicando para vocês a palavra que Deus colocou aqui no meu coração. A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 8, 1. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes de Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregavam e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram: Vê, já está velho, e os teus filhos não andam pelos caminhos constituídos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dar-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou a Deus. E a primeira parte que eu quero que vocês entendam, olha a situação que aconteceu aqui. Eu estou contando toda a história de Samuel. Primeiro, Ana queria muito ter um filho, então ela fez um voto com Deus e pediu Deus a Samuel. Perdão, ao contrário, pediu Samuel a Deus. E aqui, o propósito de Samuel começa a fazer sentido. Porque Samuel tinha 2 filhos, e o povo queria que um dos filhos, ou melhor, o povo queria que alguém fosse tido como rei. Mas os 2 filhos de Samuel, porém, não andavam pelos caminhos cuja a palavra dá a lei, cuja palavra dá o caminho que eles deveriam andar. A própria palavra aqui diz que eles tinham muita avareza, que aceitavam suborno, e que os anciãos não viam graça nos filhos de Samuel. Mas mesmo assim pediam para Samuel um rei. E quando eles vão falar com Samuel, a própria palavra diz: Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dar-nos um rei para que nos governe. E Samuel ele teve de muita sabedoria, porque quando essa palavra entrou no seu coração e machucou ele foi orar ao Senhor. E o versículo 7 diz assim: Diz o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo o que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei-os do Egito até hoje. Pois a mim deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Então Deus já não estava se agradando do povo, porque o povo tinha sido liberto do Egito. Deus tinha falado: Olha, eu vou tirar vocês debaixo das asas de um rei tirano e vou libertar vocês, porque somente há um rei e um Senhor dos senhores, que é Deus, e a ele devemos dar toda a honra e toda a glória. Mesmo assim, o povo estava pedindo para Samuel que eles queriam um rei que governasse sobre eles. E a Bíblia aqui diz: Pois agora atenda a sua voz, porém adverte solenemente, explicar-lhes qual será o direito de um rei que houver de reinar sobre eles. Referiu Samuel a todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Aqui mais uma vez Samuel teve de sabedoria, porque a partir do momento que ele vai orar a Deus e vai pedir a Deus o que falar para o povo, o próprio Senhor diz para ele: Bom, se é um rei que o povo quer, você vai lá e vai falar para esse povo qual será as ordens de um rei, o que um rei irá fazer com o povo. E a partir do versículo 11, a Bíblia diz assim: E disse este: Será o direito do rei que houver de reinar sobre vós, ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dele. E os porá uns por capitães de 1000 e outros por capitães de 50.
outras palavras, lavrarão seus campos e os ceifarão, e as suas mesas e outros para que fabricarem suas armas de guerra, e o aparelhamento de seus carros. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor de vossas lavouras e os das vozes das vinhas, e dos vossos olivais o dará aos seus servidores, e das vossas sementeiras as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos juventos os empregará no seu trabalho. Dizimará ao vosso rebanho, e vos serei por servos. Então naquele dia clamarei por causa do vosso rei, que houveres escolhidos, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Então, antes de o Senhor falar para Samuel quem que seria o rei, ele pede para Samuel advertir o povo. Fala, bom, se é um rei que o povo está clamando, eu vou dar esse rei de direito para eles. E ele faz todas essas advertências. E no final ele diz, então naquele dia, na hora que o povo cair na real, que não era o rei que eles precisavam, que o rei irá tirar o direito deles, irá escravizá-los, irá tomar os filhos dele como serviçal, irá tomar as filhas deles como serviçal, eles irão entender que eles já tinham o rei dos reis, como único e rei e salvador. E ele diz aqui no versículo 18, então naquele dia clamarás por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. E o versículo 19, porém o povo não entendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. E aqui é outro ponto que eu quero que você se atente muito. Quantas e quantas vezes Deus está falando para você, olha, só existe um rei, só existe um salvador, e você está insistindo que outra pessoa comande, que outra pessoa dê destino da sua vida que não seja Deus. E aqui olha o que o povo fala, porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, a gente quer um rei sobre nós, para que sejamos como todas as nossas nações, ou como todas as outras nações. Mas o que Jesus fala para nós? Você não é igual aos outros. Você é um povo salvo, você é um povo remido, você é um povo lavado. Eu chamei vocês como filho e não chamei a vocês como servo. Mesmo assim, o povo estava insistindo que eles fossem como servo. E o versículo 20 continua assim, e o nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Mas quem nos governa, quem está sempre à nossa frente, e quem vai diante da gente em qualquer guerra, sempre é Deus. Por isso que devemos colocar Deus no centro das nossas vidas. Deus como o nosso único e suficiente Salvador. O versículo 21 diz assim, ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante ao Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz, estabeleceu-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volta cada um para a sua casa. Samuel, como servo obediente do Senhor, tudo que o Senhor passou para o povo foi dito, e tudo que o povo queria dizer como rei para Deus, Samuel disse para o Senhor. E aqui no capítulo 9 é onde Samuel ele entende o chamado do Senhor, e Deus falou para ele, você vai ungir um rei então, já que é um rei que o povo está pedindo, você vai ungir um rei. E é onde ele vai ter de encontro com Saul. E o versículo 9 inicia assim, havia um homem em Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becarate, filho de Afias, Benjamim, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas do pai de Saul. Disse Quis a Saul, filho, toma agora contigo dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não os acharam.
Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Sufer, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Venha, vamos voltar, suceda que meu pai não o preocupe com as jumentas e não se aflija com os seus filhos, ou no caso, não se aflija conosco. Então presta muita atenção aqui o porquê que Saul foi escolhido, o ungido do Senhor. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele era de grande formosura, então ele já tinha grande formosura perante aos olhos de Deus. E em segundo lugar, diz aqui que ele cumpre um dos principais princípios da Bíblia, que é honrar pai e mãe acima de todas as coisas para que se prolongue seus dias na terra. E aqui diz que quando o pai dele extraviou as jumentas, disse para ele: vá e procure as jumentas. E no mesmo instante, ele obedece a voz do pai dele e vai atrás. E mesmo não achando, ele diz para o moço que acompanhou: bom, já está tarde, vamos embora, senão não adianta nada. Eu deixar meu pai não preocupado com a jumenta, mas ele vai ficar preocupado com a gente. Então, por que Saul foi escolhido, ou foi visto como Deus, ou foi visto pelo nosso Senhor como alguém que poderia ser ungido como rei? Porque ele começa a cumprir os princípios da Bíblia, coisa que os dois filhos de Samuel não cumpriam. Por isso eles não poderiam ser tidos como rei. E versículo 6 diz assim: porém, ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá mostrar-nos a ele, porventura, o caminho que devemos seguir. E aqui mais uma vez mostra como Saul segue os princípios da Bíblia, porque ele ficou sabendo que naquela cidade tinha um profeta, e ele queria ir atrás desse profeta para pedir por qual caminho ele deveria seguir. Ele queria que o Senhor guiasse ele queria que através de uma palavra ele fosse guiado. E o versículo 7 diz assim: então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se formos, que levaremos então àquele homem? E aqui mais uma vez Saul mostra que ele honra os princípios da Bíblia, porque antes dele ir ter com o profeta de Deus, ele se preocupa com o que ele levaria e apresentaria, ou com o que ele daria ao profeta de Deus como uma oferta, porque isso era um princípio bíblico. Toda vez que você for diante de uma autoridade, toda vez que você se colocar diante de um profeta de Deus, você oferece algo para ele. E isso é bíblico. A gente tem muito costume de querer só pedir algo para Deus. Mas o que você oferece para Deus antes de você pedir algo para ele? Então entenda que esse princípio de oferecer, quando eu digo oferecer algo, é oferecer o que você tem de melhor. Não significa que oferecer o que você tem de melhor é dinheiro, é algo bem material. O que você tem de melhor para Deus, o que você deve oferecer para Ele todos os dias, e não só o dia que você vem aqui na igreja, é a sua adoração, é o seu louvor, é a graça que Ele coloca na sua vida, é a graça que Ele coloca dentro do seu coração em adorar Ele, independente da circunstância. Glória a Deus. E ele continua aqui na palavra: porque o pão do nosso alforje já se acabou, o presente não temos que levar ao homem de Deus. O que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos um quarto do ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. E eu quero que você entenda aqui uma coisa: ele não estava barganhando com o profeta, ele não estava negociando com o profeta. O profeta ia passar o caminho para ele, independente do que ele levasse, mas ele queria honrar o homem de Deus em primeiro lugar. Então, assim, antes dele receber algo, ele já se preocupou em ofertar, ele já se preocupou em agradar, ele já se preocupou em dar, em ficar disponível para o profeta de Deus. Ele falou: eu preciso primeiro agradar esse profeta de Deus, independente do que ele vai passar para mim, independente do que ele vai falar para mim. E o versículo 9 diz assim: antigamente em Israel, indo alguém consultar Deus, dizia: vinde, vou ter como vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então todo profeta de Deus já era tido como vidente, uma pessoa que tinha uma visão do futuro, e essa visão era dada por Deus. E no caso esse vidente, o profeta ali era Samuel. Então disse Saul ao moço: dizes bem,
Anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água, e lhes perguntaram: esta aqui que é o vidente, aqui que está o vidente? Eles responderam: está, eis que estende diante de ti, apressa-te, porque ele hoje veio à cidade, por quando o povo oferece sacrifícios no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem que abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o acharás. Subiram, pois, à cidade. Ao entrar, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. E entenda que quando ele diz subir ao alto, todo profeta, quando ele queria intimidade com Deus, quando ele precisava que Deus revelasse para ele, ele subia ao monte para orar. Então, se você precisa que Deus te revele alguma coisa, se você precisa que Deus te dê uma resposta, se aproxime de Deus. Subir ao monte é você buscar intimidade com Deus. E subir ao monte, você não precisa literalmente ir ao monte. Subir ao monte é você se ajoelhar e buscar a presença de Deus. É você elevar o seu pensamento ao alto, que de lá é onde virá o seu socorro. E a palavra de Deus aqui diz no versículo 15: ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelará a Samuel, dizendo. Então presta muita atenção no que a palavra de Deus está dizendo aqui. Quando você está buscando algo de Deus, você pode ter certeza. No local onde você chegar, que Deus for revelar essa palavra, a pessoa que for revelar essa palavra a você, Deus falou com ela muito antes. Deus não fala para a gente na hora. Deus ele revela para o profeta algo sobre ti muito antes de você entrar no ambiente, muito antes de você pensar, ou muito antes de você saber quem que é esse profeta. Porque presta atenção no que a palavra diz aqui. Amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por um príncipe sobre o povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Então, o que a gente lê no versículo 8, lá no capítulo 8? O povo clamava por um rei. O povo buscava por um rei. Independente de Deus orientar por eles e falar: olha, vocês querem uma pessoa que vai fazer isso e isso com vocês. Mas Deus, ele sempre atende a oração do seu povo. Então, quando o povo clamava por um rei, Deus revelou a Samuel: olha, vai se apresentar diante de ti um jovem que vive na cidade de Benjamim, e você irá ungí-lo como um rei. E esse rei irá livrar o meu povo do fogo que ele está fazendo, porque o clamor do povo chegou aos meus ouvidos, ou chegou até mim. E o versículo 18 diz assim, o versículo 17 diz assim: quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, presta muita atenção no início, ó. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse. Então você presta muita atenção. Quando Deus for revelar algo para você, o profeta que receber a voz de Deus, assim que ele te ver, ele vai saber que é com você o que Deus quer. E Deus revela somente para ele. E você pode ter certeza, Deus nunca vai revelar algo que você não vai sentir no seu coração que foi de Deus. Se Deus revelou algo, se alguém vai falar algo para você, você não sentiu no seu coração que é de Deus, você pode ter certeza, é da boca para fora. Porque Deus não deixa nenhum filho dele desprotegido, Deus não deixa nenhum filho dele com dúvidas. Toda a palavra de Deus que entrar no seu coração e tiver dúvida, você pode ter certeza, não é de Deus. Então preste muita atenção. Toda a palavra de Deus ela é confirmada sobre a palavra que está na Bíblia. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara. Então Deus já tinha mostrado para Samuel quem era Saul. Este dominará sobre o meu povo. Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te onde é aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Subi diante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã despedirei de tudo quanto está no teu coração, eu te declararei. Então ele já sabia o pedido de Saul que estava no coração dele.
Saul não precisou falar uma palavra para Samuel. Saul não precisou chegar para Samuel e falar: me mostra qual que é o caminho. Antes de Saul pedir para Samuel mostrar o caminho, Deus já tinha revelado para Samuel e já falado: olha, você é o escolhido que Deus ia mandar para mim hoje. Então, se acalma, porque você vai cear comigo, você vai comer comigo, e eu falarei a ti tudo o que Deus revelou a mim. E o versículo 20 diz assim: quanto às jumentas que há 3 dias te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram, e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel. Não é para ti e para toda a casa do teu pai? O profeta sabia que Saul estava preocupado com as jumentas que estavam perdidas. E para tirar essa preocupação do coração de Saul, a primeira palavra que ele fala, referente às jumentas que estavam perdidas: não te preocupes o seu coração, pois já encontraram. E é assim que Deus fala conosco. Você pode ter certeza, quando o profeta for entregar algo para você, ele vai falar algo que somente o seu coração sabe, que somente você sabe e que somente você conversou com Deus, com mais ninguém. Isso é a confirmação de Deus, que é Ele que está falando com você e que não é um homem que está falando com você. E no versículo 21 diz assim: então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, do menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? E mais uma vez eu vou colocar aqui para vocês o porquê que Saul foi escolhido. Olha a humildade que tinha no coração de Saul. Quando Samuel falou para ele que ele seria ungido como rei, que ele iria livrar o povo de Israel de todo o sofrimento que eles tinham sentido, a primeira coisa que ele vai falar para Samuel é: mas por que eu? Eu sou o menor da minha tribo. A minha família é o menor da minha cidade. Então por que falas tu a mim com essas palavras? Ou traduzindo uma linguagem mais tranquila: por que você está falando que eu vou ser rei? Você não tem condições nenhuma. Por que você está falando que eu vou ser ungido rei, se eu sou o menor da minha tribo, se eu sou o menor da minha família? Só que uma coisa que Saul esqueceu é que Deus pega quem Ele quer e transforma no que a pessoa nem imagina. Deus pega você do local onde você está, que você acha que é pouco, que você acha que não tem condições de estar numa posição melhor, e Ele fala: sou eu o seu Deus, sou eu que te coloco nessa posição. Quantas e quantas vezes você, antes de conquistar algo, você olhou e falou: isso aqui não é para mim, eu não tenho condições para isso, eu não tenho nem posses, ou eu não tenho a mínima condição financeira de construir ou de ter isso. E Jesus fala: como assim você não tem? Você é filho de Deus Todo-Poderoso, você é filho do dono do ouro e da prata. A única coisa que você precisa é ativar a sua fé e crer 100% no Deus que está como rei perante a ti. Glória a Deus. Glória a Deus. E no versículo 22 diz assim: Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram a cerca de 30 pessoas. E mais uma vez eu quero que você preste atenção. E Saul era a pessoa menos provável para se assentar naquela mesa. Saul era a pessoa menos provável para estar naquela mesa onde só tinha sacerdotes, onde só tinham pessoas que eram pessoas de honra. Mesmo assim, Samuel levou ele e o moço que estava com ele para comer e estar à mesa. E preste muita atenção à simbologia que tem estar à mesa. Estar à mesa é estar em comunhão. Estar à mesa é onde você vai trocar uma coisa chamada sabedoria. Se você parar para analisar, a última Santa Ceia foi onde Jesus colocou todos os seus discípulos ali à mesa e falou com cada um de forma individual. Então, por que a importância de levar uma pessoa a honrar ela e colocar ela sentada nessa mesa? Porque ele falou: a partir do momento que você senta nessa mesa, você está de igual para todos que tem aqui. Quando você senta na mesa, não significa que alguém naquela mesa é mais poderoso, significa que você está sendo colocado ao mesmo patamar das pessoas que estavam naquela mesa. E o versículo 23 diz assim: então disse Samuel ao cozinheiro: traz a porção de que te dei e que te disse, ponha a parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa
com o que havia nela e pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é o que foi reservado, toma-o e coma, pois guardou para ti esta ocasião ao dizer: eu convidei o povo, assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Então Samuel já tinha reservado o melhor para Saul. Assim é o que Deus faz com você. Quando Deus te coloca num lugar na mesa, você pode ter certeza, Ele já reservou o melhor para você. Ele já reservou o melhor prato para você. Você não tem que se envergonhar, você não tem que se sentir insuficiente para sentar na mesa que Deus te colocou. Se o homem te colocou na mesa, você pode ter certeza, ele pode te tirar dali. Mas se Deus te colocar naquela mesa, somente Ele te tira. Nenhum homem é capaz de tirar da mesa onde Deus permitir que você sente. E o versículo 25 diz assim: tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre airado. Levantando-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao airado, dizendo: levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul, e presta muita atenção no que está dizendo aqui na palavra de Deus, disse ao moço que passasse diante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber da palavra de Deus. Então presta muita atenção. Ali, quando saiu da sua cidade para encontrar com o profeta, Saul foi com um moço de companhia. E às vezes Deus vai colocar alguém para caminhar com você, que ele precisa que você chegue até tal ponto, que você chegue até determinado local. Mas o que Deus tem para você é somente para você. Olha o que Samuel disse para Saul: manda que esse moço vá à frente e você espera, porque assim que você se distanciar dele, eu vou revelar que Deus precisa falar com você. E muitas vezes você começa a questionar Deus: Deus, mas por que você não fala comigo? Ou por que você não age na minha vida? Porque está falando. Porque você está com pessoas que não eram para estar com você. E eu não posso ter intimidade com você, porque outras pessoas irão sentir a minha presença, ou irão pegar da bênção que é somente tua. E assim como Deus falou para Abraão: aparta-se de Ló, Deus aqui falou para ele: Saul, deixa que esse moço vá na frente e fique atrás, e só assim você irá ouvir as palavras de Deus que eu tenho para você. E eu leio no capítulo 10. E o versículo 1 do capítulo 10 diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungi porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Olha o que o Senhor diz para Saul: eu ungi você como um príncipe do povo de Israel. Quando te apartares hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais dirão: acharão as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu pelo meu filho? Se você parar e voltar um pouquinho lá no capítulo 9, Saul, ele queria voltar, porque sabia que o seu pai ficaria aflito. E aqui no capítulo 10, no versículo 2, ele diz: que farei eu pelo meu filho? Então o pai de Saul já estava preocupado com ele, não mais pelas jumentas. Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e darão 2 pães, que receberão da sua mão. Então seguirás Gebié Elohim, onde estão as guarnições dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que desde o alto, precedidos, se saudarão os tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti,
e profetizarás com eles, e tu serás mudado outro homem. Então aqui Samuel diz para Saul: a partir do momento que você cumprir as instruções que eu estou passando para você, que Deus acabou de revelar, você será ungido e falarás em línguas e se tornará outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar em holocausto, para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que venha ter contigo, e declara o que has de fazer. E para encerrar, eu quero ler o versículo 9, que diz assim: sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele dia. Então olha o que o profeta Samuel disse para Saul: Deus está te dando instrução, você tem que voltar, você vai passar por tal lugar, você vai encontrar com 3 pessoas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai honrar a Deus em primeiro lugar. E nesse momento, o Espírito de Deus se apossará de ti e você se tornará um novo homem. E você vai aguardar 7 dias e eu terei de encontro com você. E naquele momento você vai entender que Deus vai mudar seu coração e a partir dali, tudo o que Deus prometeu irá se cumprir na sua vida. E eu não vou continuar lendo aqui a Bíblia, porque vocês conhecem a história que Saul foi tido como um rei. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui foi o quanto Samuel foi obediente em obedecer a Deus quando o povo pedia para ele um rei, e ele não quis ter como rei do povo. E o primeiro passo que ele teve foi orar a Deus e perguntar o que ele iria fazer. E Deus falou para ele: se é o rei que o povo quer, obedeça a voz do povo, dê um rei para ele. E os 2 filhos de Samuel não poderiam ser reis. Por quê? Porque eles não cumpriam e eles não honravam os princípios da Bíblia. Mas Deus levantou Saul e colocou Saul no caminho de Samuel. E assim que Saul teve com Samuel, Deus já tinha revelado para ele: aí está o filho que eu irei trazer até ti, e você irá ter com ele e irá ungí-lo. E para que ele saiba que sou eu que estou falando com ele, Samuel revelou para Saul que ele estava ali por causa das cabritas, por causa dos carneiros que estavam perdidos. Mas ele disse: acalma o teu coração, porque que Deus te trouxe aqui não foi por causa disso. Então presta muita atenção. Às vezes aquela batalha, aquela luta que você está passando, é Deus falando assim: olha, Saul, eu preciso que você perca algo para eu te tirar desse lugar, para eu te mandar para um lugar onde lá você vai encontrar com o meu profeta. Porque muitas vezes o profeta que está na casa onde você frequenta, se ele revelar algo para você, falar: ele já sabe da minha vida, ele está revelando algo que ele já sabe. Então Deus tem que mandar você para um lugar longe, para alguém que nunca te viu, alguém que não te conheça. Venha e o Espírito de Deus se aposta nele e fala: olha, Deus mandou revelar para você assim, assim, sabe. E para que você saiba que é Deus que está falando, o seu coração está passando isso, isso e isso. E é algo que somente você e Deus sabem. Então presta muita atenção. Quando Deus te mandar sair de algum lugar, ou quando Deus te mandar ir para algum lugar, não questione, somente vá. Deus não faz nada com quem está parado. O primeiro passo para Deus abençoar a sua vida é o movimento. Deus só falou com Abraão quando ele saiu da terra dele e quando ele se apartou de Ló. Deus só se revelou para Saul quando ele saiu da terra dele, quando ele saiu da casa dele, e ele foi ter de encontro com o profeta Samuel. E Deus usou Saul por quê? Porque ele mostrou humildade, obedecendo os princípios de honrar pai e mãe, para que se prolonguem seus dias na terra. Saul se achava pequeno quando Samuel chamou ele para se assentar à mesa, e quando Samuel revelou para ele que Deus iria levantar ele como rei, ele falou: sou a pessoa mais improvável. Mas presta atenção, Deus trabalha assim. Ele pega o improvável e coloca no meio dos mais prováveis, e coloca sempre como cabeça, para que o nome dele seja louvado em primeiro lugar. E que qualquer um que fala: não, fui eu que te coloquei lá, você fala: não foi a sua mão que me colocou lá, e sim a mão de Deus. E Samuel disse para Saul: se afasta desse moço, porque a bênção que eu tenho é somente para você e não para ele. Então Deus não poderia honrar aquele moço? Sim,
Mas a bênção que Deus já tinha separado para Saul era uma, e a bênção daquele moço era outra. Então Deus falou: eu preciso que você se afaste um pouquinho dele, para que eu tenha intimidade com você. E entenda, intimidade com Deus é somente entre você e Deus, e mais ninguém. Deus não precisa de um intercessor para falar com você. Às vezes Deus vai te mandar para um deserto só para você ficar na posição que Ele precisa. Às vezes Deus vai te colocar numa prova tão difícil que é para você lembrar que ninguém pode te ajudar que não seja Deus. Então, busque a Deus a todo momento. Faça como Saul. A primeira pergunta que ele falou quando ele sabia que ele ia encontrar o profeta foi: o que tenho eu para levar e para honrar aquele profeta? Você não precisa honrar nenhum profeta de Deus, você não precisa honrar o seu pastor, você precisa honrar a Deus em primeiro lugar. Honrar a Deus em primeiro lugar é dar o seu melhor todos os dias, independente se você está na igreja ou não, independente se é dia de culto ou não. Lembra, o culto começa na hora que você acorda agradecendo a Deus pelo dia. O culto termina quando você chega na sua casa e você faz uma oração antes de se deitar e agradece a Deus mais uma vez por Ele ter te dado a oportunidade de se levantar da sua cama, ter tido um dia de vitória e ter voltado para a sua cama. Porque toda vez que você sai da sua cama, que você volta, você tem que agradecer a Deus. Porque a vitória é de mais um dia. Porque quantos que saíram da sua cama e não puderam retornar. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé para orar, para encerrar aqui.